Olá, bom dia! Seja bem-vindo à nossa primeira aula do terceiro bimestre. Espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade, tá bom? Nós vamos falar sobre vários gêneros textuais desse bimestre, só que o primeiro deles é o relato de viagem. Existem vários tipos de relatos: relatos pessoais, relatos de viagem, relatos históricos. Portanto, nós vamos aprender a característica de relatar. Relatar é descrever, é contar em detalhes aquilo que aconteceu na sua viagem. Se é um relato de aventura, você conta como que foi aquela viagem específica, né? Se é um relato de viagem, geralmente as pessoas escrevem para relatar as viagens frequentes que elas fazem pelo mundo, essa descoberta, certo? Como principal característica, o relato de viagem, ele tem a sua linguagem é apresentada com verbos no presente histórico. O que quer dizer isso? São usados verbos mesmo no presente para contar algo que já aconteceu. É bem parecido com o uso dos verbos lá na notícia. Por quê? Porque o relator, o autor dessa história, ele quer que você se sinta parte da história, ele quer que você se aproxime da história e vivencie como se estivesse lá na viagem com ele, tá bom? Um dos primeiros relatos que nós temos registros é do alemão Hans Stendhal. Lá no século XVI, ele viajou para o Brasil várias vezes, depois de 1500, depois que foi descoberto o Brasil, ele fez algumas viagens para cá para desvendar e relatar todas as curiosidades que as pessoas de outros países não tinham, né, da Alemanha, por exemplo, não tinha acesso. Então, ele vinha, né, visitava o Brasil, depois ele fazia um registro dessas viagens marítimas, porque naquela época era pelo mar, e as pessoas ficaram tão curiosas de saber como era o Brasil, que começaram a ler, e virou um sucesso. Esse foi um dos primeiros registros que se tem de relato de viagem. Hoje, né, esse aqui é um exemplo de um livro, né, que foi publicado com as duas viagens feitas pelo Brasil. É um livro muito antigo, tem fotos na internet de registro muito antigo, tá? Se você tiver curiosidade, busque mais sobre Hans Stendhal. Ele é esse carinha bonito que vocês viram aqui nessa foto anterior, ó, porque é muito antiga a imagem que nós temos dele, tá bom? Outro velejador, navegador, que relata suas viagens, muito conhecido. O mais famoso que nós temos aqui no Brasil é Amir Klink. Ele ainda é vivo, ele faz hoje, né, palestras pelo mundo todo, motivacionais, porque ele tem muita experiência, muita sabedoria. A primeira viagem que Amir Klink fez, olha a foto aí, ele escreveu, o primeiro relato que ele escreveu se chama Entre o Céu e o Mar. Foi uma viagem feita a remo, sozinho, nesse barco a remo dele aqui, chamado iate. Ó, ele ficou conhecido por suas expedições marítimas e ele foi o primeiro, né, a fazer essa velejação e ficar 100 dias no mar, a remo, sozinho. Pensa a coragem desse homem. Isso foi realizado entre 12 e 19 de setembro de 1984, eu nem tinha nascido ainda. E aí ele realizou essa travessia lá da Namíbia, na África, e foi até Salvador. Eu vou postar um videozinho dele mesmo contando essa história para vocês, que é emocionante. Eu sou muito fã de Amir Klink, já li vários relatos dele, porque ele construiu esse barco sozinho com as próprias mãos, ele não teve a ajuda de ninguém. Então, um homem assim que surpreende a gente com a audácia dele mesmo, com a perspicácia, com a sabedoria que ele traz depois de viver tantos dias aí solitários no mar. Contando rapidinho, nessa primeira viagem, ele havia combinado com um colega dele de navegarem os dois. Só que, quando chegou próximo a esse dia, o colega dele desiste de ir, e ele não desiste. Ele pega o barco feito por ele mesmo, a remo, e sai da Namíbia e chega, né, depois de 102, 103 dias, mais ou menos, né, para ser exata, ele chega em Salvador, na Bahia, muito magro, né? E a história dele, o relato dele é muito interessante. Não deixe de assistir, eu vou colocar o link, depois dessa aula eu vou colocar o link, tá? Das experiências contadas por ele, o que ele passou nesses dias aí
navegando sozinho no mar, tá bom? Outro navegador e que conta muitas histórias, relatos de suas viagens é o Zeca Camargo, que é também brasileiro. Ele teve um quadro lá naquele programa do Fantástico que o nome era o seguinte, deixa eu te lembrar aqui. Isso aqui é seu. E aí ele tinha um quadro só dele, onde ele viajava pelo mundo e fazia esse registro e mostrava esse episódio no Fantástico, né? E com isso também ele começou a escrever os seus relatos, e tem muitos relatos deles por aí. O primeiro relato que nós vamos ler tem um trechinho de Henry Stanton e também tem do Amir Klint, lá na página 3. E o primeiro que nós vamos interpretar é o relato do Zeca Camargo quando ele foi para Ximu, no Peru. Ele foi conhecer um pouquinho da cultura, né? Porque Ximu é considerado patrimônio da humanidade. Então ele foi lá conhecer e contar um pouquinho da gente como que foi conhecer essas maravilhas de Ximu. Então leia com atenção o relato, tá? Para conseguir fazer as atividades seguintes. Eu estarei à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, tá bom? Não fique preocupado. Eu vou deixar em branco como que eu vou postar. Não fique preocupado. Estarei sempre à disposição no horário de atendimento de manhã para sanar as dúvidas de vocês. Outra coisa. Esse bimestre, para facilitar as nossas postagens de atividade, nós vamos fazer o seguinte. Todas as atividades realizadas durante a semana, vocês vão postar juntos na mesma pasta no final da semana para mim. Então, se eu passei tarefa para vocês segunda, terça, quarta e quinta, você tem até domingo, né, tranquilo, para poder realizar, tirar foto e postar para mim. Toma cuidado com a foto, com a letra, capricha na letra na hora de escrever, porque a tia Nubia vai olhar, vou corrigir. Faça com atenção. Na hora de tirar foto, tenha cuidado para que essa foto fique legível, para a gente conseguir ler direitinho. Bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.